Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Eu estarei aqui colocando um vídeo aqui muito forte, né, a respeito de um sonho, de uma visão que a irmã teve da vacina e da perseguição que a igreja irá enfrentar. Infelizmente, devido aos problemas aqui no editor, não conseguirei colocar o vídeo por completo, então terei que dividir em duas partes, né? Mas o vídeo está bem editado, né? E está bem explicado aqui a visão pela irmã. Então vamos lá, né? Não esqueça de você deixar o like nesse vídeo aí se você gostou, para ajudar o canal. Isso é muito importante, tá certo? Então, sem delongas aqui, e bora pro vídeo. (4 de setembro agora de 2020, tive um sonho ao amanhecer do dia e fui despertada desse sonho pelos meus cachorros que estavam latindo. À noite, às vezes eu não deixo eles soltos porque eles, como ficam num espaço próximo do outro, eles às vezes incomodam os vizinhos com muito latido. São 2 cachorros americanos. E aí eu os alimento bem, coloco na casinha, fecho, muita ração e água, e eles dormem tranquilamente. Amanhecer do dia, eu vou lá, abro a casinha, solto eles, novamente limpo a casinha, coloco mais ração, água, e deixo eles um bom tempo solto. Depois os recoloco a casinha deles. E nesse dia eu acordei pelo latido deles e fui fazer o que sempre faço. E quando eu retornei, lembrei que eu acordei de um sonho que muito me chamou a atenção. Esse sonho eu estava na rua, numa rua, no meio da rua. E ali havia uma fileira de mesas à minha frente. E eu via que aquela fileira de mesa era como algo pronto para fazer vacinação. As pessoas iam até ali para receber a vacina, uma vacina. E eu olhava aquilo e via umas pessoas no vai e vem, passando para lá e para cá, mas não vi ninguém indo vacinar. Algumas que eu não via, eu sabia que já tinham vacinado, mas outras eu via passando por ali, mas não vacinavam. E o que me chamou a atenção, que para as pessoas se vacinarem, elas precisavam tomar um comprimido. E esse comprimido que elas precisavam tomar, era obrigatório elas tomarem antes da vacina. Depois, elas seriam vacinadas. Olhando isso e sabendo que era obrigatório se tomar aquela vacina, eu de pé ali olhando de frente para aquelas mesinhas pequenas enfileiradas à minha frente, eu pensei assim: como eu estou de máscara, eu vou tomar o comprimido, mas depois eu faço um movimento dentro da boca e eu ponho fora. E eles não vão ver porque eu estou de máscara. E depois eu saio ali de fininho e não tomo a vacina, mas eles vão achar que eu tomei. Dado isso, eu já passo para outra parte do sonho, onde eu me vejo num local, uma floresta, e bem à minha frente tinha como que fosse um muro de vidro. Uma parte até meados era de tijolos, para cima era um vidro. E eu via mais floresta à frente. E o que nos rodeava depois desse vidro era a floresta. E nós sentados ali, perto do vidro, estavam outros cristãos que eu não sei quem são. E alguns da minha família que eu também não lembro quais eram eles. E de repente eu olhando além do vidro, eu vi
por uma vereda, uns soldados do governo. Eu sabia no meu coração que eram soldados do governo. E eles estavam todos de preto, da cabeça à planta dos pés, todo de preto. Eu não dava para ver o rosto deles, porque estavam com capacete. E esse capacete não é como esses capacetes normais que a gente vê de moto. Era um capacete diferente, de luvas, camisa mangas compridas preta, luva preta, botas pretas, calça preta, camisa preta, tudo preto, da cabeça à planta dos pés. E eles iam vindo na nossa direção. E quando eles vêm vindo, eu digo assim para os que pareciam ser da minha família que estava do lado, dizendo isto: olha, cala a boca, não fala, eles estão vindo. Fica quieto, se você ficar falando, eles vão nos ver aqui. O interessante é que eu podia ver eles além do vidro. E eles iam na nossa direção, mas ele não podia nos ver, ele não nos via além do vidro. Isso que me chamava também a atenção. E quando eles chegaram bem no pé do vidro, eles foram caminhando em redor do vidro e olhando na direção para baixo, à procura de algo, e eu sabia que o que eles estavam procurando eram as pessoas que não haviam se vacinado. E eu sabia que eles tinham um mecanismo de controle, que eles sabiam quem havia se vacinado e quem não havia se vacinado. E vendo isto, estamos ali parados, aquele grupo de cristãos, e eu havia dito isso para alguns da minha família que estavam assim. O sonho cessou. Eles ali, naquele momento, não nos viram, não nos acharam. E seguiam ali procurando. Sabia que eles iam procurar até encontrar o que eles estavam procurando, que eram as pessoas que não haviam se vacinado. E eu sabia que ali que as pessoas que não haviam se vacinado eram, na verdade, a maioria cristãos, ou se não totalmente todos cristãos. Então o sonho cessou e eu acordei. Fui atender, fui ao quintal, ver a questão dos cachorros e retornei. E depois fiquei meditando nisso o tempo todo. Meditando, fazendo as tarefas domésticas, né? E meditando naquilo. E comecei a lembrar. E também a questionar: Senhor, será que por causa dessa doença haverá uma vacina e ela será obrigatória? Mas por que tomar um comprimido antes da vacina? Porque eu sei que às vezes é comum você tomar uma vacina e depois dela você tomar um antitérmico. Mas você ter que tomar antes o comprimido para depois tomar a vacina? Eu nunca tinha visto isso. Por que, Senhor? As demais outras coisas eu já sabia, a palavra perseguição. Então, eu deduzo que, e é claro no sonho, que haverá uma vacina, ela é obrigatória. Eu não vi muita gente se vacinando, poucas. Eu sabia que tinham estado ali se vacinar, mas eu vi que muitas outras pessoas estavam passando ali, mas não se vacinavam. E eles foram atrás dos que não se vacinaram e que pareciam, né, ser uma quantidade significante, e essa quantidade parecia ser cristãos. Então, nessa meditação, eu lembrei do que está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, que fala de uma coisa que a igreja não tem atentado para isso, ou que os cristãos não têm atentado para isso.
que é a destruição do poder do povo santo. E somente com a destruição do poder do povo santo é que o filho da perdição, ou o que chamam de anticristo, poderá reinar, poderá aparecer. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo, escrevendo a carta aos irmãos de Tessalônica, ele é bem enfático ao dizer que Cristo não virá antes que o filho da perdição se manifeste. Pode ler o capítulo todo lá. Na íntegra, ele se harmoniza. E Paulo diz lá nessa carta, no capítulo 2, no versículo 6, que agora bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O que é que detém que o filho da perdição ainda esteja na sombra? Que ele ainda não possa aparecer visivelmente para que todos o conheçam. Ele ainda está nas sombras, mas já está no meio de nós. O que o detém é que o povo santo ainda não está com seu poder totalmente destruído. Precisa destruir o poder do povo santo para que ele então possa entrar em cena. Porque se ele entrar em cena com o povo santo ainda tendo poder, ele não ficará de pé. E para isso, Deus permitirá que o poder do povo santo seja destruído. Não interprete que essa destruição é vontade de Deus. Não. Essa destruição é por causa dos nossos pecados. É por causa daquilo que deixamos de fazer para Deus, ou deixamos de atentar para o que o Senhor nos pede, que muitos abandonaram a lei do Senhor, como está em Isaías capítulo 24, né? Quebraram a lei, violaram a aliança eterna com Deus, quebrando o concerto eterno com Deus. E isso traz consequência. Porque lá em Isaías 13, ele diz que a culpa é dos moradores da terra. O que Deus diz ali pelo profeta Isaías, que fará com que um homem se torne mais raro do que o ouro do Orfim. Mas ele diz isso porque ele diz que os homens, ali no capítulo 13 de Isaías e no capítulo 24, ele diz que os homens, por serem culpados da quebra dessa aliança, do concerto eterno com Deus, se afastando de Deus, eles tornaram-se presa fácil do diabo por querer próprio. E por causa dessa culpa, Deus permitirá que os homens passem por uma prova tal, por um constrangimento tal, por uma situação tal, que somente aqueles que ele chama lá em Isaías 13 e 24, em Romanos 9, 27, é que subsistirão. Porque esses, o diabo não destrói a fé. Esses, Satanás não consegue vencê-los. A fé deles é a fé que está lá no livro de Efésios capítulo 4. Eles têm a fé que vence o mundo. E a fé que vence o mundo é Jesus Cristo. É a força que há nesse cristão para amar o Senhor mais do que a sua vida. E é esse amor que vence todas as obras do diabo.
E que meus irmãos, eu sempre digo aos irmãos em Cristo, a igreja passará sim pela fase da grande tribulação. Ela já está passando, porque a igreja já está nas dores de parto. E a igreja já está perdendo a autoridade. Ela está perdendo a autoridade por duas coisas. E isso, Daniel aponta lá no livro de Daniel 12, 7. E Paulo aponta aqui na carta aos irmãos de Tessalônica, no capítulo de número 2, dizendo que só essa coisa que retém o filho da perdição, mas que depois que essa coisa for destruída, porque a fé está entrando em declínio, então, como já estamos na operação do erro, ou vivendo os tempos difíceis, logo, logo, ele poderá aparecer. Porque o anticristo está nas sombras, o filho da perdição está nas sombras, assistindo tudo que ocorre com o mundo, mas esperando o momento em que ele possa assumir o governo do mundo, porque ele vai receber o trono da besta, a força do diabo, para que ele possa fazer tudo. E alguns podem perguntar, mas onde está Deus? Ora, devemos então nos perguntar, e onde estão os homens que deixaram de olhar para Deus? E questionaram muitas vezes o próprio Deus. E se afastaram por vontade do próprio Deus. E contaminaram a terra com seus pecados. Como que eles podem perguntar onde está Deus agora? Se eles contaminaram a terra com seu pecado, eles agora responderão pelo seu pecado. Porque lá em Isaías 13, em Isaías 24, o Senhor diz que a culpa da terra ter o concerto com Deus violado, quebrado, a aliança eterna, é dos seus moradores. Que por isso a terra vai oscilar como um bêbado, quer dizer, os tremores, os terremotos, tudo que já está assolando a terra já está como um bêbado, que não acerta mais o passo. Se vai subir um degrau, erra e cai. Está bambo. Não tem equilíbrio mais, a terra não tem mais equilíbrio. Ela já está passando por um processo de desintegração. Então, lá na carta que Paulo manda aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 2, essa segunda carta, olhe lá, ele diz que o filho da perdição não vai se manifestar antes que venha uma coisa que já está na casa de Deus, que é a apostasia. O que está ocorrendo nos templos, na casa de Deus, no meio dos cristãos, aqui no mundo inteiro, não é mais de um evangelho primitivo. É um outro evangelho que está sendo posto, que está lá na carta que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1. E que esse outro evangelho está modificando a fé dos cristãos, da maioria dos cristãos. A fé já é posta em coisas humanas e em outros artefatos e coisas que não representam a salvação em Cristo e nem caminho para ser salvo em Cristo. E essas coisas estão deturpando o sentido da caminhada dos cristãos, de muitos dos cristãos. O que leva a Paulo, na carta que escreve aos Romanos, no capítulo 9, versículo de número 27, dizer que Israel é como a areia do mar, mas somente o remanescente é que será salvo, ou só o resto
que não se contaminou é que vai ser salvo. Aí você vai lá para Apocalipse, capítulo de número 7, e lá Deus dá uma ordem aos anjos que vão trazer uma destruição à terra, retendo os ventos do quatro cantos da terra e danificando a Eva. Eles recebem uma ordem para não fazer isso antes, não danificar a Eva, né, e tocar os animais e os homens, a criação como um todo, antes que assinalem na fronte os escolhidos de Deus. E ali de cada uma das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, tribo de Benjamim, tribo de Judá e todas as tribos de Israel, de cada tribo é tirado 12.000 pessoas, que no total dão 144.000 pessoas. E depois, ele diz que viu, depois destas coisas, depois dessa numeração, eu vi uma multidão que não se podia numerar, de tribos, línguas e nações e povos. E esses, há uma pergunta depois, lá na frente, acerca de quem são esses, e diz que são aqueles que são vindo da grande tribulação, que venceram a grande tribulação, porque lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e andarão com ele de branco. Então a igreja vai passar pela grande tribulação, porque precisa ser peneirada. O ouro precisa passar pela prova do fogo. Para se saber quem é ouro e o que é ouro, o que é bijuteria, quando você pega uma joia, você leva até o ourive. E lá você quer saber se é ouro, ele põe no fogo dele, que é aquecido 7 vezes mais. E lá, quando ele põe a bijuteria, ela sai como latão. Ele disse, não é ouro, ela desmereceu. Mas quando ele coloca o ouro na prova daquele fogo, o ouro permanece, ele não desfaz a sua cor. O fogo não consegue tirar a cor do ouro, porque é ouro verdadeiro. Ele não desmerece o ouro verdadeiro. Então ele pode afirmar, aqui é ouro. Então só aguenta o fogo o ouro. E o ouro terá que ser provado no fogo para provar que é ouro. Porque Deus vai pôr todos à prova, para tirar do meio do ouro a bijuteria, e do meio da bijuteria o ouro, para que então esse ouro, que vai ser o mínimo e o raro, que está lá em Isaías 13, porque farei que um homem se torne mais raro do que o ouro do Ofir. Todos sabem que o ouro do Ofir, o ouro vindo da África, da região ali da Etiópia, era o ouro mais precioso, mais cobiçado. Então, Deus está em procura desse ouro, que lá Jesus dizendo à mulher de Samaria, no capítulo 4 do livro de João, ele diz, mulher, chegou a hora em que o meu Pai está procurando os que o adorem em espírito e em verdade. E para achar eles, o Salvador, para achar eles, olhou a terra, esteve com eles e viu no meio da bijuteria o ouro, e viu no meio do ouro a bijuteria, e soube ali quem era o ouro e quem era a bijuteria, quem era o verdadeiro e quem era o falso. Ali ele pôde ver o remanescente, o resto que o mundo despreza, o resto que o diabo odeia, mas o resto que é precioso aos olhos do Senhor. E esse resto que o Senhor contempla na terra, e esse resto que o Senhor está aperfeiçoando. Porque lá no livro de Daniel, capítulo 12, o próprio Daniel diz,
escrevendo ali a revelação de Deus, que esse ouro, ele será purificado. Lá em Daniel 12:10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Eles serão branqueados, purificados e provados. Aí, Daniel dizendo que o remanescente vai para a prova do fogo, ou que os cristãos vão para a prova do fogo, para que de lá saia o resto que não se contaminou. Aí em Daniel capítulo 12, versículo de número 7, diz que um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, levantou a sua mão direita e a sua esquerda para o céu e jurou pelo Altíssimo, por Deus, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tivesse acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Quando tiver acabado de destruir, ou tiver acabado o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quer dizer, corre o cumprimento da tribulação. Agora, aí você vai lá para Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 7, e veja o que lá está escrito, que diz a mesma coisa de Daniel. Apocalipse 13, versículo 7, diz que foi permitido a besta, ou filho da perdição, fazer guerra aos santos e vencê-los. Toda tribo, língua e tudo será entregue no poder dele. Essa entrega no poder dele significa Deus permitirá para que o ouro seja aprovado na prova do fogo. A prova do fogo é tudo o que vai ser feito pelo filho da perdição, que vai atingir o mundo cristão e que vai botar muitos cristãos na prova para que mostre a sua fé em Cristo, se é mentira ou se é verdade. Porque o remanescente, ou o verdadeiro cristão, ele rejeita as coisas seculares que põe a fé dele de joelhos aquilo que não é de Deus, do qual muitos estão agora. E porque o verdadeiro cristão, ele tem a fé que vence o mundo. Está lá em Efésios capítulo 4. A fé que vence o mundo. E essa fé que vence o mundo é ele estar bem firmado na rocha que é Jesus Cristo, do qual nenhum vento deste mundo abala ele. Porque ele sabe em quem ele tem crido, em quem ele crê. E ele não arreda a sua fé em Cristo Jesus. Permanece com ele, aconteça o que acontecer. Então, se você vai lá para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Paulo diz que ainda há uma coisa que retém que o filho da perdição se manifeste. Ele está nas sombras, assistindo tudo o que está acontecendo no mundo, para ele entrar no cenário mundial, para ser adorado, para impor suas leis, seus decretos. E sua visão está voltada para os cristãos no mundo inteiro. Porque esse é a pedra do sapato dele. É o empecilho
de que ele possa executar o seu plano. Então Paulo diz que o povo santo retém ainda o aparecimento dele. E retém por quê? Porque a fé, porque o poder do povo santo ainda não foi destruído. Está sendo destruído. E quando ele, como Daniel disse, acabar de ser destruído, então, é o que Paulo diz, que o filho da perdição se manifestará. Mas como que o poder do povo santo será destruído? Na carta aqui de 2 Tessalonicenses 2, Paulo, no versículo 3, diz que ele não se manifestará, o filho da perdição, antes que se estabeleça a apostasia. O que é a apostasia? É afastar-se da fé em Cristo. É renunciar a essa fé em Cristo. É contrariar a fé em Cristo. É abandonar a fé em Cristo. Como que se está dando esse abandono da fé em Cristo hoje? Se você observar as práticas que estão entrando na Universal Igreja de Cristo hoje em toda a terra, movimentos estranhos, comportamentos estranhos, você vai ver, você vai perceber que essa igreja de hoje está se afastando dos moldes da igreja primitiva. Esses movimentos estranhos que estão aí não são de Deus, mas já são artifícios usados pelo filho da perdição para contaminar o povo de Deus. A igreja está substituindo atualmente os jejuns e as orações por as estratégias de como atrair pessoas para a casa de Deus. Então ela está atraindo carnais pela carne, que são as estratégias, e não mais pelo joelho dobrado na oração com jejum, que quebranta o coração do pecador, traz a revelação e põe as hostes espirituais da maldade por terra. E assim a igreja de Cristo está sendo contaminada e está sendo invadida pelas hostes espirituais da maldade. E muitos ainda não estão vendo isso. Aí estão pegando festas mundanas